Assim como em Cesareia e na Capadócia, falar em preteristas na Alexandria da Antiguidade e da Idade Média exige entender que eles não usavam esse rótulo moderno. A escola de Alexandria era famosa por seu método alegórico e espiritual de interpretação, exegese. Para os alexandrinos, muitas profecias que outros grupos esperavam que se cumprissem de forma física ou literal no futuro já haviam se cumprido espiritualmente na primeira vinda de Cristo, na destruição de Jerusalém em 70 depois de, ou na fundação da Igreja. Abaixo estão 20 dos maiores nomes da linhagem teológica de Alexandria cujas ideias alimentaram diretamente o que hoje chamamos de preterismo, especialmente o preterismo parcial e o amilenarismo. Um dos pilares fundadores dos séculos II e III e herói cristão foi Clemente de Alexandria. Viveu de 150 a 215 d.C., um dos primeiros a sugerir que as profecias de Daniel e o Sermão do Monte das Oliveiras se cumpriram na queda de Jerusalém e no fim do sacrifício judaico. Nascido nas sombras dos templos pagãos de Atenas, Clemente era um homem com uma sede insaciável pela verdade. Sua juventude foi uma jornada inquieta pelo mar Mediterrâneo, onde buscou os maiores filósofos de sua era. Nenhuma resposta o satisfazia, até que seus passos o levaram às areias do Egito. Em Alexandria, a metrópole do conhecimento, ele encontrou Panteno, um ex-filósofo estoico que agora pregava o Cristo. Ao ouvir as escrituras explicadas com profundidade intelectual, Clemente soube que sua busca havia terminado, ele havia encontrado a verdadeira filosofia. Convertido, Clemente assumiu a liderança da famosa escola catequética de Alexandria por volta do ano 190 d.C. Sob sua liderança, a escola transformou-se em um farol. Enquanto o Império Romano via o cristianismo como uma superstição de ignorantes, Clemente usava a filosofia grega como uma ferramenta para pavimentar o caminho até o Evangelho. Ele vestia a capa de filósofo enquanto batizava as mentes mais brilhantes da cidade. Sua escrita era elegante e ousada. Em sua trilogia de obras, Protrético, Pedagogo e Estromata, ele argumentava que toda a verdade do universo pertencia a Cristo. No campo das profecias, Clemente chocou os literalistas de sua época. Quando olhava para o livro de Daniel, ele não via um mapa para o fim do mundo físico, mas sim uma crônica precisa do fim de uma era. Ele foi um dos primeiros a ensinar que as 70 semanas de Daniel e as profecias de destruição haviam se cumprido perfeitamente na sua própria história recente, no ano 70 depois de Cristo. Com a queda de Jerusalém e a abolição definitiva dos sacrifícios no templo. Para ele, o templo físico caiu para que o templo espiritual, a Igreja, pudesse se erguer. Por volta do ano 202 d.C., a tempestade da perseguição do imperador Setímio Severo atingiu Alexandria. Forçado a fugir para salvar sua vida e proteger seus alunos, Clemente deixou a escola nas mãos de seu discípulo mais brilhante, Orígenes. Ele passou seus últimos anos exilado na Capadócia e em Jerusalém, ensinando secretamente e fortalecendo comunidades perseguidas. Clemente faleceu por volta do ano 215 d.C., sem ver o cristianismo se tornar legal, mas com a certeza absoluta de que a antiga aliança já havia passado e o reino de Deus já marchava vitorioso pela história. O pensamento de Clemente de Alexandria é um divisor de águas. Embora ele seja uma das grandes bases para o preterismo devido à sua leitura das 70 semanas de Daniel, seu método alegórico, filosófico e platônico criou distâncias profundas do preterismo clássico moderno, que tende a ser muito literalista e focado na geopolítica do primeiro século. 7 pontos do pensamento de Clemente que iam de encontro ao preterismo. 1. Alegorismo radical contra o literalismo histórico. Enquanto o preterismo moderno busca um cumprimento literal, histórico e factual para cada versículo de Apocalipse ou Mateus 24, Clemente via as Escrituras como um enigma cheio de símbolos espirituais. Para ele, prender-se apenas à letra histórica da queda de Jerusalém era uma leitura carnal do texto. 2. O reino de Deus como o gnose interior. O preterismo foca no estabelecimento do reino de Deus na história humana como uma nova ordem eclesial e teológica após 70 d.C. Clemente focava na gnose cristã, o conhecimento espiritual. O verdadeiro reino de Deus, para ele, não era uma mudança dispensacional na terra, mas a iluminação da alma individual que se une a Deus. 3. A filosofia grega como preparação evangélica.
Muitos preteristas defendem uma descontinuidade radical. O judaísmo acabou e a Igreja Gentílica herdou as promessas. Clemente tinha uma visão muito mais inclusiva. Ele ensinava que, assim como Deus deu a lei aos judeus, ele deu a filosofia aos gregos como um pacto preparatório para o Evangelho. 4. Escatologia mística e atemporal. O preterismo amarra os grandes eventos escatológicos a datas fixas, especialmente o ano 70 depois de Cristo. A escatologia de Clemente era mística e focada no presente. A vinda de Cristo acontece continuamente na mente do cristão que se purifica, tornando os prazos cronológicos secundários. 5. Universalismo otimista, apocatastasis. Clemente, e mais tarde seu aluno Orígenes, flertava com a ideia de que o plano final de Deus não era apenas o julgamento destrutivo de uma nação ou o castigo eterno, mas a restauração de todas as coisas. Esse otimismo cósmico diverge do foco preterista no juízo finalizado e definitivo sobre a Jerusalém infiel. 6. O templo como corpo, não apenas como prédio. Quando o preterismo fala sobre a abolição do templo em 70 d.C., foca na destruição física das pedras em Jerusalém. Clemente espiritualizava o conceito de templo. Para ele, o verdadeiro santuário que Daniel e Jesus previam purificar era a igreja reunida e a alma humana purificada pelo Logos. 7. A duração da última semana, o intervalo teológico. Ao calcular as 70 semanas de Daniel em sua obra Astromata, Clemente propôs algo que os preteristas estritos rejeitam. Ele colocou um vácuo ou transição maleável. Ele conectou as primeiras 69 semanas a Cristo, mas estendeu os efeitos e os reflexos da última semana até o reinado dos imperadores romanos de sua própria época, mostrando que o relógio profético não se fechou abruptamente em uma única data. A grande perseguição aos cristãos. Clemente de Alexandria não viveu a perseguição como um espectador, ele foi uma vítima direta dela, tendo que fugir de sua amada escola em 202 d.C. devido ao decreto do imperador Setímio Severo. Seus escritos trazem uma abordagem madura e filosófica sobre o martírio e o sofrimento. O martírio da alma versus o martírio de sangue. Clemente argumentava que o verdadeiro martírio não era apenas o ato físico de morrer no Coliseu, mas a atitude diária de morrer para os desejos da carne. Ele afirmava que o cristão gnóstico, iluminado, vive em constante estado de martírio porque sua vida é inteiramente dedicada a Deus. A defesa da fuga estratégica, ao contrário de facções radicais da igreja primitiva, como os montanistas, que buscavam o martírio voluntário, Clemente defendia que fugir da perseguição era legítimo. Ele dizia que entregar-se tolamente às autoridades romanas sem necessidade era cumplicidade com o crime do perseguidor. A perseguição deveria ser suportada com coragem se fosse inevitável, mas evitada se possível, para continuar a obra do Evangelho. O sofrimento como pedagogia divina. Para ele, as perseguições romanas funcionavam como um processo pedagógico e purificador de Deus. O Império Romano achava que estava destruindo a Igreja, mas, na visão de Clemente, estava apenas limpando o ouro das suas impurezas. O sofrimento amadurecia a fé e separava os verdadeiros convertidos dos superficiais. Clemente de Alexandria foi um herói cristão, uma das bases comprobatórias do preterismo, da perseguição sofrida pelos cristãos. Extremamente fundamental seu ministério, seu propósito e todo acervo deixado a nós até os dias de hoje. Se inscreva no canal para aprender a história do preterismo.